pergunta que sempre me fazem é com relação a livros que falem sobre a produção de cinema e que sejam interessantes para quem tem interesse em realmente entrar na área. Bom, tem muitos livros fantásticos sobre o tema, mas eu sempre destaco três livros. Um é uma escolha até óbvia, consta em praticamente todas as listas de melhores livros sobre cinema, que é o livro que François Truffaut escreveu sobre Hitchcock. As entrevistas que ele fez com o mestre do suspense são, na realidade, não apenas uma incrível visão do mundo interno criativo do mestre, como uma aula fascinante de cinema no geral. Eu acho que é um livro que serve a todos, não apenas aqueles que se interessam por cinema. É um livro fantástico para qualquer um que queira entender essa magia, que é a grande mitologia da nossa época, não é? O segundo é esse não tão conhecido somente entre os fãs realmente de cinema, Esculpir o Tempo, escrito por Andrei Tarkovsky, diretor de Andrei Rublev, Solaris, Stalker, Infância de Ivan, tantos outros filmes incríveis. Esse livro, ele eu já perdi até a conta de quantas vezes eu li, porque cada página dele tem trechos que dá vontade de você copiar e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. É realmente um livro fantástico, é filosófico, tem uma profundidade que vai muito além da criação de cinema e mostra como o realizador Tarkovsky, um poeta, compreendia essa arte e tentava traduzir ela imageticamente. Um livro essencial. O terceiro livro, esse é mais raro, escrito por alguém que, especialmente no Brasil, não é muito valorizado. Jerry Lewis, o livro The Total Filmmaker, algo como o cineasta completo. É um livro que reúne as aulas que Jerry Lewis deu na Faculdade de Cinema Americana. Ele é um baita cineasta que, infelizmente, muitos até hoje resumem a um comediante de caretas, e isso não poderia estar mais longe da realidade. Jerry Lewis é um tremendo cineasta. Ele deixa isso claro nesse livro, que aborda desde a pré-produção, a filmagem em si, o tratamento com os atores, até a pós-produção. Não é um livro muito fácil de encontrar, não foi lançado no Brasil, mas você encontra ele para baixar na internet, em PDF. É essencial, eu diria que, por incrível que pareça, talvez seja dos três, talvez seja o mais interessante. Pode ser uma heresia, porque eu estou aqui colocando ele acima de um livro do Truffaut sobre Hitchcock, mas Total Filmmaker é um baita estudo sobre a construção de um filme. Fora esses três, que são as minhas recomendações essenciais, tem outros livros que eu sempre indico. Um que muito pouca gente comenta, chama-se O Cinema de Meus Olhos, que reúne textos de Vinícius de Moraes, do nosso poetinha, sobre essa arte que ele tanto amava. E é um livro muito interessante. Tem ali
Por exemplo, você encontra nele a defesa apaixonada de Vinícius pelo cinema mudo em textos escritos no início da década de 40. E ele realmente defendia que o cinema mudo era o verdadeiro cinema e que o cinema falado estava, de certa forma, destruindo a sétima arte. E, ao mesmo tempo, ele se rende a Cidadão Kane, a Orson Welles, como um grande realizador, e se torna amigo dele, de certa forma. E aí, no livro, tem um bom trecho ali, uma reunião de pelo menos 5 textos, não me recordo exato, são 5 ou mais, mas são alguns textos que ele escreveu especificamente sobre a relação dele com Orson Welles. E nesses textos você tem uma visão de Welles diferente de tudo que você pode encontrar em qualquer obra sobre ele. Você praticamente se sente ali ao lado do cineasta. É um livro encantador no real sentido da palavra. É um livro muito gostoso de ler. Eu encontrei num sebo há cerca de 3 anos atrás, um preço absurdamente barato, R$10. Mas é um livro difícil de encontrar, porém em sebos é muito possível que você encontre o Estante Virtual, por exemplo, O Cinema de Meus Olhos. Com esses livros eu acredito que você tem aí um bom início, né? Uma boa referência para você começar realmente a garimpar nessa arte. Voltando ao tema do programa anterior, sobre a falta de recursos não ser um entrave para a sua realização enquanto cineasta iniciante, eu sempre digo que você precisa também analisar o quanto você realmente está interessado em se aventurar nessa área. Vou utilizar como exemplo uma atitude minha. Quando eu comecei na crítica, em 2008, eu tinha que escrever uma crítica de um filme com um teor político muito específico, e eu não tinha estofo cultural para realmente compreender aquele problema que o filme abordava. Eu podia ter feito a crítica baseada apenas nos aspectos técnicos e se eu havia gostado ou não do filme, isso era, né, irrelevante. Porém, mesmo sabendo que eu não recebia R$1 por aquele texto e que naquela época apenas minha família lia o meu trabalho, ou às vezes nem ela, eu busquei na internet um livro em inglês que abordava aquele período histórico. E eu baixei esse livro e li o livro inteiro em 2 ou 3 madrugadas, não me recordo ao certo. Hoje em dia, você pode se perguntar, mas aquilo ali foi um desespero, foi um ato de desespero de uma época onde você realmente queria mostrar serviço. Não, muito pelo contrário. Eu continuo fazendo isso. Quando eu não entendo, quando eu não sei, ou quando eu não domino o tema sobre o qual o filme se debruça, um filme que eu devo analisar, eu tento estudar ao máximo o tema, o contexto, para poder entregar o melhor texto possível, em respeito aos meus leitores, e em respeito a mim mesmo. Então, se você está em um trabalho em que você não está disposto a fazer algo desse tipo,
reavalie se você realmente está exercendo a sua vocação ou se você está no ramo errado. Agora, se você já percebeu que está no ramo certo, que você ama o que você faz, entenda que você vai enfrentar muitos problemas, muita gente fechando a porta, muitos colegas que não vão te abraçar, não vão sorrir para você, não vão te estender a mão. É algo que desmotiva muitos profissionais. O reconhecimento, a importância do reconhecimento.